ainda em pé, orem comigo. Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu imenso amor. Obrigada porque os teus planos são bem melhores do que os meus. Obrigada porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Obrigada, Deus, porque eu sei que tu és fiel e que tu nunca falhas, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, derramar a tua presença de uma maneira tão linda e sobrenatural, Pai. Pai, Senhor, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma. Venhamos sair daqui, Senhor, edificados, cheios da tua presença, Pai. Acrescentados por ti, ó Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, através do teu servo, Pai. Vem, Espírito Santo, cumprir o teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Te damos liberdade neste lugar, nos nossos corações, nos nossos lares. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Vem agir, vem quebrantar os corações. Vem trazer libertação àqueles que precisam, Pai. Vem, Espírito Santo, tirar as tristezas, a angústia, Pai. Tudo aquilo que impeça, Senhor, de chegarmos mais a Ti. Vem, Espírito Santo. Não permita que os nossos sentimentos venham nos dominar, mas que o Teu Espírito venha, Senhor, ser denominador dos nossos passos, das nossas ações e reações, Pai. Espírito Santo. Se alguém, Senhor, nessa noite que nos assiste, Senhor, ou que está aqui, Senhor, entrou, Senhor, ou ligou, Senhor, este canal tão angustiado, Pai, tão triste, vem, Espírito Santo, colocar a tua alegria. Vem, Espírito Santo, vem tocar a tua paz, Senhor. Vem mostrar, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que cura, que Tu és o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, Pai. Vem, Espírito Santo, se revelar a nós de uma maneira tão linda, Pai. Obrigada, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Não sou eu que vou pregar, mas eu quero ler um versículo que desde da minha casa, podem se assentar. Mas desde lá de casa, o Senhor me incomodava muito. E esse último louvor fala muito sobre isso. Que está lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Glória a Deus. Amém? Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. E Ele é o único que tem os melhores planos. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa viver essa vontade. Porque a nossa pode ser só agradável e boa, mas do nosso Senhor Ele é bom. E os planos dEle é muito melhores do que os nossos. Então que a gente possa, quando você estiver passando por uma dificuldade, ou se você está passando nesse momento, e que às vezes vem a angústia, vem a tristeza, que você às vezes olha para o futuro e não enxerga coisas tão boas, comece a olhar com os olhos do Senhor, comece a olhar com os olhos do Pai, porque Ele tem planos bons para nós. Os planos dele são perfeitos. Os planos deles não nos decepcionam. Os planos dele é de paz, é de alegria para as nossas vidas. Então, que a gente não venhamos ter medo do futuro, mas que venhamos confiar em Deus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor. Não sou eu que vou pregar, é o pastor. Acho que foi o meu. Glória a Deus. Obrigado, Cris. Por favor. Boa noite, irmãos. Paz e alegria. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Estamos na presença de Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Estamos na presença de Deus, sabendo que esse Deus tem nos dado graça, tem nos dado misericórdia. E nele podemos confiar, nele podemos confiar. Eu quero que você abra lá a tua Bíblia no Evangelho
de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Estamos numa série de mensagens falando a respeito do reino de Deus. Eu preparei um slide aqui, mas não vou conseguir passar esse slide. Então, por isso que eu estou aqui com o celular em minhas mãos. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo 16, do versículo 13 adiante. Amém? Diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas porque o meu Pai que estás no céu, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer. Versículo 19. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Vou ler de novo isso. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Feche seus olhos por um instante. Glorioso e eterno Pai, Criador de todas as coisas, nesta noite, ó Pai, nós queremos colocar a nossa vida em Ti. Colocamos, Senhor, os nossos pensamentos em Ti. Deus, condicionamos quem somos em Ti, para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, o Teu querer em nossas vidas. Eu estou certo, ó Deus, que mesmo diante de qualquer dificuldade, Tu estás no controle de todas as coisas. Eu estou certo, Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor tem para falar em corações hoje aqui, e vai fazer isso, ó Pai. Vai fazer isso, Senhor, através, ó Deus, da Tua palavra. Por isso que o Senhor alcance, eu peço que o Senhor alcance as pessoas que estão nesse ambiente, neste lugar, as pessoas que estão, ó Deus, assistindo em casa, que vão assistir em outro momento. Eu peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor complete a Tua obra. Faça da Tua maneira, ó Deus, nos leve a entender e compreender da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, assim eu te peço, amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito famoso das Sagradas Escrituras. E eu quero compartilhar com vocês porque tem tudo a ver com o reino de Deus. Esse texto ele vai falar muito sobre o acesso ao reino de Deus. Ele vai tratar sobre o acesso ao reino de Deus. Jesus está ali conversando, dialogando com os seus discípulos, e ele tem um dos famosos diálogos com os seus discípulos, quando ele pergunta, o que as pessoas dizem que ele é, quem as pessoas dizem que ele é, e os discípulos começam a dizer, olha, estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é João Batista, estão dizendo que você é um dos profetas. Mas essa pergunta é interessante porque essa pergunta de Jesus é para conhecer da parte deles quem eles pensam que Jesus é. Quem eles estavam pensando em que Jesus é, porque isso é muito importante.
quando a gente vai falar a respeito do reino de Deus. Isso é muito importante. A gente conhecer e saber quem é Jesus na sua essência. Porque a grande verdade é que a pessoa de Jesus muitas vezes pode ser confundida com um profeta. Algumas religiões dizem que Jesus é um mero profeta e ponto final. Algumas religiões dizem isso. Algumas culturas dizem que Jesus foi um líder. Simplesmente foi um líder no seu tempo para o povo de Israel. Mas Jesus quer saber agora dos seus discípulos. Tá, tudo bem, o povo está dizendo isso. Mas e vocês que têm andado comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Porque é interessante a gente tentar saber lá de fora, mas e nós? E nós, você que está andando com a gente já há algum tempo, você que entregou a sua vida para Jesus, quem é você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Isso é importante. É importante a gente saber, porque a gente precisa entender quem é Jesus para as nossas vidas. Porque quando a gente está comprometido com alguém, a gente no mínimo precisa conhecer e saber quem é. Namoro, inclusive, serve para isso. Para se conhecer e saber quem está andando comigo. E conhecer quem é a pessoa. Saber quem é a pessoa. O namoro é um preparo. O noivado é um preparo para o casamento. E aí, isso vai te dar direção para você dizer, não, é com ela que eu quero viver, é com ele que eu quero viver, eu não quero viver, vou escolher outra pessoa. É por isso que é fundamental num relacionamento você conhecer outra pessoa. E aqui Jesus está querendo saber, porque tem gente muitas vezes inserida dentro da igreja que ainda não sabe quem é Jesus, ainda não conhece quem é Jesus. E Jesus nessa noite está perguntando para você, então para você, quem sou eu? O que você pensa a respeito de mim? E aí é uma das frases mais marcantes de Pedro, porque Pedro responde numa tacada só, uma resposta direta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está dizendo o seguinte, tu és o Salvador. Cristo é Salvador, é salvação. Pedro está entendendo quem é Jesus. E aí Jesus responde, olha, quem te revelou isso? E quem te revelou isso não foi a tua consciência, não foi a tua própria sabedoria, não foi por você, não foi revelado por carne, não foi revelado por sangue, não foi revelado por um estudo bíblico, não foi revelado por uma pregação eloquente que fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Não. O que revela quem é Jesus para as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ele trouxe essa revelação para você. Você sabe que o que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado. Por mais que você faça por si mesmo para convencer, não, olha, é assim. Se não é a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, ninguém consegue reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Por isso que quando você pregar o Evangelho para alguém, anunciar o Evangelho para alguém, que esse movimento de anunciar o Evangelho seja banhado por muita oração. É por isso que é preciso você orar, porque as escamas das nossas vistas precisam cair, mas ela vai cair debaixo de oração. É com a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Não é muito por falar, até porque as pessoas hoje em dia, principalmente hoje em dia, as pessoas hoje em dia, elas aprendem mais observando do que ouvindo. Você pode ver, pouco se gasta tempo com leitura. Então, as redes sociais, se você coloca um texto grande, poucas pessoas vão ler aquele texto. Agora um post, uma imagem,
fala mais, já viu essa expressão? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Pois bem, a tua atitude vai falar mais que 1000 palavras. Como você se comporta vai falar mais do que 1000 palavras. Então o teu comportamento vai refletir nessa sociedade tão doente, tão machucada, tão sem esperança. E como nós podemos fazer isso? Através da oração, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E aí Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda, olha que revelação que Deus dá a Pedro, que Deus dá a Pedro a respeito de Jesus. Mas espera aí, porque eu quero falar ainda sobre acesso ao reino de Deus. Pois bem, durante esse texto aqui que eu li para você, então durante esse diálogo, Jesus, ele diz a Pedro, né? Agora Jesus, ele vai falar com Pedro, ele diz: Pedro, lá no versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos parar um pouquinho por aqui, para a gente meditar um pouco nisso, porque aí é um jogo de palavras. Infelizmente, há algumas interpretações erradas desse texto. Algumas interpretações erradas desse texto. Por quê? Porque algumas pessoas estão dizendo o seguinte, Jesus falando agora para Pedro, dizendo que ele era a pedra que o Senhor ia edificar a igreja dele. Mas não é isso que Jesus estava falando. Não era essa pedra. Por quê? Há um jogo de palavras. A palavra Pedro no grego significa pedregulhos. Pedregulhos. E aí Jesus está olhando para Pedro. É um barato, porque agora a gente não pode trazer ninguém para púlpito. Eu também nunca fiz isso, né? Eu ia fazer a primeira vez. Trazer alguém para púlpito para fazer. Então está aqui Pedro, Jesus olhando para Pedro e dizendo para Pedro, encontrei um Pedro menor do que eu, olha aí, que maravilha, né? Jesus olhando para Pedro e dizendo o seguinte, Pedro, olhando para Pedro e dizendo, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedrinha, tu és um pedregulho. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, Pedro, porque sobre esta pedra, agora Jesus está falando a respeito dele. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, porque ele é a pedra angular, Jesus é a pedra angular. E Jesus está dizendo o seguinte, Pedro, tu és pedregulho, tu és uma pedra pequena, mas preste atenção, esta pedra angular é sobre ela que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para Pedro, e infelizmente, isso aqui há muito tempo atrás se conduziu a ideia de que Pedro, como o pai da igreja primitiva, o primeiro apóstolo ali, então tem essa ideia, e deram a máxima para Pedro, e isso seguiu, infelizmente vem seguindo na liderança romana, porque Jesus estava falando acerca dele. Não, Jesus estava dizendo, tu é pedra pequena, a tua capacidade é pouca. Mas preste atenção no que eu estou dizendo, porque esta pedra, quando a igreja é edificada nesta pedra, chamada Jesus, nada pode abalar a tua vida, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja do Senhor vai se movimentar e continua se movimentando. Escute o que eu vou te dizer, não é pandemia que para a igreja do Senhor Jesus, não é guerra que para a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus passou por perseguição, passou por luta, passou por pandemia e vai continuar resistindo. Sabe por quê? Porque a igreja não é a organização, igreja é o organismo vivo, igreja é o corpo de Jesus sobre a terra. Aleluia, aleluia. E aí Jesus está dizendo o seguinte, na tua limitação, pedrinha, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Eu vou fazer grandes coisas na minha igreja.
E no versículo adiante, ele diz o seguinte, versículo 19: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Ponto. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. Tem duas coisas muito importantes quando eu estava meditando nesse texto. Primeiro, chave é para abrir porta. Chave é para abrir porta. E o texto fala de duas portas. Ou melhor, fala de uma porta. Porque fala das portas do inferno. Fala das portas do inferno. E depois o texto vai falar sobre chave do reino dos céus. Ou seja, uma chave para abrir o reino dos céus. Então, existe sim dois reinos. O reino das trevas e o reino dos céus. Existe sim inferno, existe sim céu. Você pode até não acreditar. Eu sei que todos que estão aqui nesse ambiente acreditam em céu, inferno, porque eu conheço vocês. Mas quem está nos assistindo agora, ou quem vai nos assistir depois, preste atenção no que eu vou te dizer. Existe sim o reino dos céus, existe sim o reino das trevas, existe sim inferno, existe sim céu. Existe. E Jesus está tratando isso, separando isso. Separando o reino dos céus e separando o reino das trevas. Dizendo os portões, as portas do inferno. E agora Jesus, ele está dizendo o seguinte: se existe porta do céu, existe porta do inferno. Primeiro, a gente precisa entender que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Se ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, é porque há uma batalha espiritual. E tem gente se perdendo nesse processo da batalha espiritual. E está se perdendo nesse processo. E eu vou dizer por quê lá na frente. Eu vou dizer por quê. Mas tem gente morrendo espiritualmente. Porque não compreendeu que a luta não é contra a carne, a luta não é contra sangue. Escute o que eu vou te dizer, a luta não é política, a luta não é para ver quem é esquerda, quem é direita, quem é centrão. A luta não é econômica, para ver o que vai acontecer, se vai estourar a bolsa, se vai cair, se o dólar sobe, se o dólar desce, não. A luta não é dentro da tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo, com teu filho, com o teu pai, com a tua família, não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades, é contra dominadores, é contra seres celestiais, demônios, que se levantam sim para derrubar a vida do ser humano, que se levantam sim para perseguir, para destruir. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, diz que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas eu quero dizer para você que se de um lado tem o ladrão vindo para matar, roubar e destruir, do outro lado vem o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, aleluia, e Ele veio trazer vida, e vida abundante, glória a Deus. Ele veio trazer vida abundante. Então nós estamos falando de dois reinos. E aí nós falamos do reino das trevas e falamos do reino dos céus. O reino das trevas já falamos que sempre está se movimentando para ver a ruína do ser humano, para ver o fracasso do ser humano e para ver o fracasso da igreja do Senhor. Sempre vai se movimentar. Escute o que eu estou dizendo, desde o começo, desde o princípio, desde quando a igreja surgiu, o diabo não parou, sempre está se movimentando. O problema é que, muitas vezes dentro da igreja tem ovelhas, ou melhor, tem lobos vestidos de ovelhas. E nesse momento, eu como pastor e todos os outros pastores, precisa pedir muita direção de Deus. A gente precisa estar atento. Precisa pedir discernimento. Deus, me dá discernimento. Me dá discernimento nesse momento. Por quê? Porque isso aqui é um rebanho.
Né? Isso aqui, lá em São Paulo, nós temos um pastor muito querido, pastor Rivonério. Se ele for escutar lá em algum tempo, lá em outro momento, agora nesse momento ele está em culto lá. Mas quando ele escutar, um abraço para ele. Ele sempre chamava a igreja de aprisco. Aprisco, um lugar onde se reúne ovelhas, se ajuntam ovelhas. Mas o grande perigo é quando se levanta um lobo dentro dessa ovelha, no meio dessas ovelhas. E muitas vezes quando vem vestido de ovelha, ele vem escondido, ele vem daquele jeito, sorrateiro. Inclusive, irmãos, o texto que eu citei aqui de João, capítulo 10, ele está falando exatamente sobre falsas ovelhas. Porque quando você vai pegar o contexto todo, você vai vendo Jesus falando a respeito do bom pastor. Mas tem um que não entra pela porta. Tem um que é chamado de ladrão salteador. E aí ele está falando sobre aquele que vem enganar. E é a hora que ele dá aquela frase linda e maravilhosa. Ele está dizendo, se tem quem vem matar, roubar e destruir, eu estou aqui para trazer vida e vida abundante. Para trazer vida e vida abundante na tua vida. Então, existe o reino das trevas, sim, que está maquinando contra a igreja do Senhor, que luta para te destruir, que luta para incendiar dentro da tua casa, para colocar o mal, colocar as coisas ruins dentro da tua casa. E nesse momento em que nós estamos vivendo, é muito importante, eu preciso dizer isso, está dentro do que eu quero falar, mas é muito importante, nós pedimos a Deus sabedoria. Sabedoria, esse é o momento de ter sabedoria. Por quê? Porque a gente começa a ficar tenso, né? A gente começa a ficar com os nervos à flor da pele, já viu essa expressão? Ou seja, tocou, você já estoura. Então esse é o momento de você tentar entender e compreender que o melhor lugar para estar é na presença de Deus, é no reino de Deus. Mas lembra que eu falei aqui para vocês que existe o reino das trevas, existe o reino dos céus. E muitas das vezes o reino das trevas se levanta e começa a ganhar espaço. Sabe por quê? Porque nós ainda não compreendemos o que é ter acesso ao reino de Deus. O que é ter acesso ao reino de Deus? Existe uma multidão de cristãos que se converteram, que entenderam que precisam seguir a Jesus, entregaram a vida a Jesus, mas ainda não entenderam o que é ter acesso ao reino de Deus. O que é ter esse acesso ao reino de Deus? E eu quero aqui continuar compartilhando com vocês. Porque lembra que eu falei que existe duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, Jesus mostrando duas portas. Na verdade, uma porta e uma chave. Uma porta e uma chave. Porque o reino das trevas não precisa muita coisa, não. A Bíblia chega a dizer que o caminho que nos leva à perdição é um caminho largo, Jesus fala. Mas o caminho que leva a Deus é um caminho estreito. Se larga é a porta que leva à perdição, a porta que vai até Jesus é uma porta estreita. É uma porta estreita, porque para passar por ela você vai ter que abandonar muita coisa. Você vai abandonar muita coisa e muita coisa que lhe faz mal. Por isso é importante abandonar realmente. Por isso que Jesus, ele nos leva a isso, a abandonar isso que nos faz mal, o pecado, a mentira, o engano, a inveja, a idolatria, a prostituição. Jesus diz, abandona isso, porque para passar pela porta, meu irmão, você vai ter que abandonar, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Então Jesus apresenta uma porta. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas quando ele vai falar do reino de Deus, ele só apresenta o quê? As chaves. E eu só estou com uma. Ele apresenta a chave. O melhor. E é um outro ponto a ser observado. Ele apresenta as chaves. Ele não apresenta a porta. A porta que ele fala da porta do reino das trevas, a porta do inferno. Mas quando ele vai falar do céu, ele vai falar sobre chave. Sabe por quê? Porque ter acesso ao reino de Deus precisa de chave. Para ter acesso
ao reino de Deus precisa de chave. E agora, quero trazer essa revelação da parte de Deus para vocês. Só possui as chaves quem tem intimidade. Só pode possuir as chaves quem tem intimidade. Vamos lá. Você dá a chave da tua casa para qualquer um? Se um desconhecido chegar agora para você e disser o seguinte: você pode me arrumar um copo d'água? Você diz: olha, pode me arrumar 1 quilo de arroz, que seja? Você diz o seguinte: olha, eu tenho em casa. Aí ele vai dizer para você: então me dá a chave da tua casa, que eu vou lá pegar. Não, ele vai pedir primeiro, né? Eu posso ir lá pegar? Aí você diz: olha, agora eu não posso, estou no horário do culto. Depois do culto, mas eu estou com muita fome, eu precisava desse quilo de arroz. Aí ele vai dizer para você: você pode me dar a chave dessa casa? Eu não quero te incomodar, eu vou lá, eu pego e já devolvo a chave. Você daria a chave da sua casa para quem você não conhece? Sim ou não? Lógico, eu sei que essa pergunta foi um absurdo, né? Eu sei que essa pergunta chegou a soar ridículo, mas eu precisava ouvir isso de você. Porque para ter acesso às chaves do reino dos céus, precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento. Relacionamento com quem, pastor? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Porque só quem tem relacionamento e intimidade com Deus pode tomar posse dessa chave e ter acesso ao reino de Deus. É por isso que muita gente está patinando na fé. É por isso que muita gente ainda não entendeu o que é ter acesso ao reino de Deus. Está patinando na fé e vai continuar patinando na fé enquanto você não entender que relacionamento na vida cristã é tudo. Se você não aprender a se relacionar com Deus, meu irmão, você vai ter uma vida cristã fracassada. Você vai ficar no meio do caminho. Se não for nessa pandemia que vai te derrubar, é na próxima. E se não for na próxima pandemia, é numa perca sua, é num problema seu. É quando alguém dentro da igreja virar a cara, não te cumprimentar na rua. Aí pronto, acabou o mundo para mim. É quando você não foi bem aceito dentro de um grupo. É quando você, não sei, a pastora passou por você e não te cumprimentou. Pronto, é qualquer coisa. Chega a ser coisa absurda, de tão boba que é. Mas só vai ter acesso ao reino de Deus quem tem as chaves. E só pode ter a chave quem tem relacionamento. Ninguém dá a chave da sua casa sem relacionamento. Ninguém dá a chave da sua casa sem se relacionar, sem conhecer. Se eu não te conhecer, como que eu posso chegar para você e dizer: vai lá então, por favor, pega lá para mim. Eu te conheço, eu sei que não tem problema. Sei que você não vai fazer nada errado. Então tá lá, a chave está na tua mão, pode ir lá, entra lá. Sabe, e relacionamento é algo tão importante na vida de um cristão, tão importante. Só que existem níveis de relacionamento. É interessante porque a Bíblia fala cerca de 500 pessoas que viram Jesus subindo. Só que 120 só obedeceram. 120 conseguiram entender, estavam reunidos, ajuntados no mesmo lugar. No dia do Pentecoste, ali no livro de Atos, capítulo 2. Somente ali que conseguiram se encher. Conseguiram ter um nível maior. Mas é interessante que dos 120, a Bíblia vai contar de 12 que andaram com Jesus. Somente 12 andaram com Jesus. Pois bem, dos 12, segura aí. Porque dos 12, só 3 a Bíblia menciona que eram íntimos de Jesus, que Jesus chamava para orar, quando todo mundo tinha terminado de cear, Jesus chama para orar, leva para orar no momento mais difícil da vida dele, Pedro, Tiago e João. Eram Pedro, Tiago e João dentro do barco. Só que tem uma coisa, eu vou mais além, só tinha um com um nível de relacionamento tão grande, tão íntimo, ao ponto de deitar a cabeça no peito de Jesus, ao ponto de ser conhecido como o apóstolo do amor, porque foi João, ao ponto de ter passado, segundo a história, ele foi o único que foi exilado numa ilha chamada Patmos.
E os seus olhos conseguiram contemplar, como está escrito no livro do Apocalipse, contemplar os finais dos dias, contemplar as revelações, contemplar os céus. Sabe por quê? Porque Jesus só vai dar acesso ao seu reino, só vai dar acesso ao seu reino aquele que tem intimidade. Percebe que o texto diz o seguinte: e eu lhes darei as chaves. Eu só estou com uma aqui, tá, gente? Mas finge que esse outro negócio aqui. Ah, tenho duas, ó. Agora achei outra aqui. As chaves do céu. E Jesus fala isso para Pedro. Pedro, vou dar para você. Para você. E é interessante que a gente. É um outro erro. Porque a gente pensa que só para Pedro, né? Só para Pedro. E em Mateus capítulo 18, Jesus vai mencionar algo muito parecido, e agora falando aos discípulos, a todos. Ou seja, isso aqui é para a igreja. Acesso ao reino de Deus é para a igreja, é para todos. Para todos, não é só para Pedro, é para todos. E aí nós vamos falando de chaves do reino de Deus. Porque é o seguinte, quando você abre, você chega num... E eu vou te falar uma coisa, os céus, vai por mim, é grande. É grande. Tanto é que Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer: não perturbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai, porque na casa do meu Pai há o quê? Muitas moradas. E aí ele dá as chaves do reino dos céus. E quando você entra numa mansão, eu vou falar aqui em mansão, quando você entra, acessa, primeiro que para você acessar a mansão, você vai ter que acessar o portão principal. E tem gente que tem a chave do portão só principal, mas não consegue entrar dentro da mansão. E quando você tem a segunda chave para abrir a porta principal, dentro você vai ter quartos, você vai ter outros ambientes. É por isso que a Bíblia diz sobre chaves do reino dos céus. Espera aí, não é só uma porta, pastor? Não é só uma porta. Você percebe porque Jesus não mencionou sobre portão, fala do reino das trevas, fala do inferno só como um portão. Mas quando ele vai falar sobre os céus, ele fala sobre chaves. Por quê? Porque Deus vai dando. Conforme a gente vai crescendo na nossa fé, nós vamos aprendendo a tomar posse dessas chaves. A gente aprende a tomar posse dessas chaves. E vão se abrir portas, e vão se abrir portas. Lembra que eu falei para você sobre João? João, o amado, o apóstolo amado, foi o único que conseguiu ter essas revelações. Olha que interessante. De todos os discípulos, foi o único que conseguiu ter essas revelações. E aí, inclusive tem um momento em que Jesus vai falar para Pedro, uma outra história, um outro momento, em que Jesus vai revelar para Pedro como ele deveria morrer. Estão lembrados desse episódio? Jesus está falando com Pedro, Jesus está dizendo para ele: olha, Pedro, sabe, começa a falar sobre aflição, e aí Pedro diz o seguinte: tá, e o outro? Como convém? E o outro? Vai morrer como? Jesus diz: ó, não convém, isso não te importa, não tem nada a ver, eu estou falando de você. Eu estou falando de você. E aí, João tem o prazer, porque, irmãos, a aflição, tudo bem, ele foi parar numa ilha, exilado, feras naquele lugar, mas ele teve a honra, o prazer de ter a revelação do que ainda ia acontecer lá no futuro, momento que nós parcialmente já estamos vivendo, mas ainda não concluímos todo o episódio lá do livro de Apocalipse, mas João viu, aleluia, ele viu. Inclusive tem uma canção muito antiga, minha época de Assembleia de Deus, eu ainda adolescente, eu me lembro que dessa música a gente cantava nos congressos. A música dizia o seguinte: não era um sonho, era realidade, João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Sabe, é lindo, eu fico imaginando João vendo toda aquela glória, todo aquele resplendor, e trazendo para nós, contextualizando no livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele tinha uma chave a mais, talvez duas a mais, talvez três a mais. Foi abrindo acessos, porque só se tem chave quem tem relacionamento. Só se possui a chave quem tem relacionamento.
Mas vamos caminhando aqui. Porque é o seguinte, se você acessar o reino de Deus, tem algumas coisas que você precisa aprender. Porque o reino de Deus só se alcança através do acesso. Eu ainda não fiz isso aqui. Na verdade, eu nem tenho costume disso. Mas com máscara eu queria ouvir. Né? Você pode dizer comigo? O reino de Deus só conquista pelo acesso, pode ser? Eu vou fazer isso até porque eu queria ver os irmãos falando de máscara, gente. Eu nunca vi isso. Todos coletivamente de máscara. O reino de Deus se conquista pelo acesso. Vamos lá mais uma vez? O reino de Deus se conquista pelo acesso. E o acesso nos traz, sabe o quê? Primeiro, responsabilidade. Responsabilidade. Eu aprendi um pastor conhecido, ele dizia que o pai dele dizia o seguinte: conforme o número de chaves que você tem, você mede a responsabilidade de um homem. Porque quando a gente é garoto, quantas vezes eu não perdi chave? Quantas vezes eu não perdi chave? Porque quando a gente é novo, as nossas responsabilidades são pequenas. Então, os nossos pais não dão chaves para a gente. Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando responsabilidades. E aí são chaves que vão chegando até nós. É a chave da tua casa, é a chave do teu carro, daqui a pouco é a chave da empresa. E aí você vai colecionando, vai aumentando. Por quê? Porque o reino de Deus, o acesso ao reino de Deus gera responsabilidade. E responsabilidade é uma coisa que eu e você precisamos ter. Precisamos ter, porque Jesus está dizendo o seguinte: se eu estou dando acesso a vocês ao reino de Deus, vocês precisam entender que vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis. Quando nós oramos e clamamos: Senhor, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, nós estamos clamando e pedindo o reino de Deus neste lugar, para que o reino de Deus seja instituído neste lugar. Meus irmãos, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta contigo. Não adianta a gente ficar esperando pelo outro, não, é contigo. E você precisa fazer o teu papel, há responsabilidades. A Bíblia vai falar que há uma multidão nos observando. E eu já falei isso aqui, falo de novo. Muitas vezes a tua atitude fala mais do que as tuas palavras. O teu comportamento. Às vezes a Bíblia, já falei isso aqui em outro momento, mas falo de novo. Talvez a Bíblia que o teu vizinho tem em casa e não lê, seja você, porque a tua vida precisa ser ainda o livro de Atos sendo escrito. O livro de Atos aos apóstolos, quando você vai ver que no capítulo 28 parece que não termina. É engraçado, porque quando você pega o texto, todo o livro de Atos, parece que ela está incompleta, porque não tem um final, não termina, não tem uma conclusão. Sabe por que não tem uma conclusão? Porque ela continua sendo escrita por mim e por você. Nós somos a igreja do Senhor, que começou lá com Pedro e continua na vida do Ricardo, continua na vida do Guilherme, continua na vida do Juan, continua na vida da Anne, continua na tua vida, meu irmão. Por isso que todo acesso traz responsabilidade. Acessou o reino de Deus, agora você tem responsabilidade. Mas peraí, pastor, só responsabilidade? Não. Acessou o reino de Deus, você tem direitos. Uau, sim, você tem direitos. Porque você só dá acesso à tua casa, você só dá acesso ao teu ambiente, pessoas que são seus amigos, pessoas que você querem bem. Você só traz para perto quem você quer bem, quem você quer se relacionar. E Jesus Cristo convida eu e você para ter direito na mesa dele, direito de se assentar à mesa dele. Aleluia. Por isso que lá no livro de Apocalipse o Senhor disse a João, aleluia, e aquele que vencer, darei o direito de sentar comigo à mesa. Há um banquete preparado para nós lá nos céus. Aleluia. Você ainda não compreendeu os direitos que você tem como filho de Deus, como uma pessoa que teve acesso ao reino de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso?
A gente é treinado como igreja para viver depois de morte, depois que morrer. Mas eu quero dizer para você que enquanto nós temos vida, nós precisamos, aleluia, usufruir daquilo que Deus nos deu como direito nosso. E eu não estou dizendo para você, eu não estou pregando aqui para você meter o dedo na cara de Deus e dizer, é meu direito, dá para mim. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, porque um filho que respeita o pai não faz isso. Um filho que respeita o pai pede. E um pai sabendo, a Bíblia fala nisso, um pai, a gente que é mal, se um filho lhe pedir um pão, você não vai dar pedra. Se lhe pedir um pedaço de carne, você não vai dar uma serpente. Quanto mais o nosso Pai que estás no céu, aleluia, olhando para você, aleluia. Você que está preocupado, pensando com o dia de amanhã, pensando no dia de amanhã, no que vai faltar na tua vida, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar cuidando da igreja dEle. Porque isso sim é os nossos direitos. É um pai que cuida, é um pai que zela, é um pai que mesmo quando nós erramos, Ele continua sendo fiel, justo. Ele continua, aleluia, cuidando de nós. E Ele tem cuidado de você. Então o acesso traz responsabilidades. Diga comigo, o acesso traz responsabilidades. O acesso traz direitos. Vamos lá? O acesso traz direitos. E o acesso traz, sabe o que? Para a gente encerrar, autoridade. Autoridade. Eu venho aqui nesta noite com a autoridade do Senhor, porque eu tenho acesso. Ele me deu acesso com a autoridade do Senhor para profetizar sobre a tua vida, para declarar sobre a tua vida que nenhum mal vai te alcançar, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para livrar de todo o seu caminho, como está escrito no Salmo 91, aleluia. A autoridade, Ele nos dá autoridade, Ele nos deu autoridade, o acesso nos dá autoridade, porque agora nós começamos a nos tornar co-participante do sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que Jesus disse o seguinte: eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para expulsar demônios. Eu vos dei autoridade até para pisar sobre cobra, serpente, e não fazer mal nenhum sobre vocês. Sabe, Deus lhe deu autoridade. Escute o que eu vou dizer para você. Assim que terminar essa reunião, Deus já colocou no teu coração algo. E assim que terminar essa reunião, você entra dentro da tua casa orando, porque Deus lhe deu autoridade. Entre dentro da tua casa repreendendo o mal sobre o teu lar. Se há um espírito de confusão, se há um espírito de divórcio, entra dentro da tua casa repreendendo esse mal. Se há enfermidade dentro do teu lar, dentro da tua casa, repreenda em nome de Jesus, porque há autoridade no nome de Jesus. E Ele nesta noite está te revelando, Ele está te revelando que o acesso ao reino de Deus lhe traz autoridade. Oh, aleluia. É por isso que Pedro quando está passando, aleluia, em frente ao templo, e tem um homem sentado lá, estende as mãos pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Só pode fazer isso quem tem autoridade no Senhor Jesus. Oh, aleluia. Está na hora de você entender. Está na hora de você entender que você não precisa de oração forte de pastor. Você não precisa de corrente de 318, não.
Você precisa simplesmente abrir a tua boca, aleluia, e profetizar com a autoridade que o Senhor deu, no nome dEle, aleluia. Ore pelo enfermo e o enfermo será curado. Ore pelo endemoniado, aleluia, e ele será sarado, livre do mal. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. 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 Você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Senhor Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia, aleluia. Escute o que eu vou te dizer. O Senhor está trazendo, aleluia, um avivamento à tua vida. Você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo desanimado, o Senhor te levanta nesta noite com poder e glória, aleluia. Que você seja revestido do poder de Deus, que você seja revestido do poder do alto. Você não depende do outro, vocês dependem agora neste momento exclusivamente de Deus, e Deus está aí do teu lado. Deus está do teu lado. Ei, Jesus está aí do teu lado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele te conhece, contempla, Ele esquadrinha o teu coração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, na terra, na terra. Sobre tua vida, meu irmão. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Deixa o céu descer sobre a tua casa. Oh, céu. Aleluia, aleluia. Todos juntos. Céu descer. Vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Deus é o rei, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Para sempre, amém. Mais uma vez cante. Teu é o reino, teu Senhor é o poder. Oh, venha, venha o teu reino, Senhor.
O teu é o reino teu. Deus, a glória para sempre. Teu, oh, só teu, Senhor, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor. Para sempre, ó Deus. Para sempre, ó Deus. Faz de nós, Senhor, ó Deus. Faz de nós, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao acesso, Senhor. Ao acesso, Senhor, que somente pela fé, Senhor, podemos acessar, Pai. Oh Deus, nós oramos e clamamos, Senhor, pela Tua presença neste lugar, oh Pai, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença na nossa cidade. Oh Deus, cuida da nossa nação. Oh Pai, liberta os cativos. Oh Deus, restaura os oprimidos, Senhor. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Nós pedimos, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sim, Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, do Teu Espírito. A glória, Senhor. Libera, Pai. Oh Deus. Teu Espírito. Libera, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tua glória, Senhor. Aleluia, Santo. Espera em Ti. Espera em Ti. Espera em Ti. Tu estás aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai.